Senhoras e senhores, nossa proposta será criar uma série de aulas um pouco mais raiz, pensando em ajudar aí aqueles que estão iniciando agora no mundo da eletricidade. E para isso, nós trabalharemos aqui com uma associação série e divisores de tensão. Iremos calcular todas as quedas de tensão nesse circuito. Então calcularemos a queda de tensão no resistor R1, vou chamar de VR1. Calcularemos a queda de tensão no resistor R2, chamaremos de VR2. E calcularemos também a queda de tensão no resistor R3, que obviamente chamaremos de VR3. Para que eu consiga chegar a esses valores, eu vou precisar calcular a minha corrente. Lembrando que em um circuito série, a corrente que passa por todas as minhas cargas é a mesma. Então a mesma corrente que sai da fonte, passará pelo R1, pelo R2 e pelo R3. Vamos simplesmente chamá-la de I. Eu só não sei quanto será. Porém, para eu descobrir o I, eu precisarei calcular aqui a minha resistência total. Como os resistores estão dispostos em série, é muito simples. É só somar o valor dos resistores. Então, vamos lá. R1 mais R2 mais R3. São os três que eu tenho. O R1, ele vale 10. O R2, ele vale 20. O R3, ele vale 30. Se você somar os três, você vai chegar aqui nos 60 ohms. Uma vez que eu cheguei lá nos meus 60 ohms, aí sim eu consigo descobrir o meu I total. Porque essa resistência eu chamei de total. Como que eu calculo? Lei de Ohm. Então você vai precisar do V, que é a fonte que está alimentando todo o seu circuito, e do R. Uma pergunta que normalmente me fazem é: qual V? Nesse caso só tem um. Eu só posso tomar ele aqui de total. O R é o total. E assim eu descubro o meu I total. O V total é um dado do meu circuito. Então ele vale 12. Então eu simplesmente vou pôr aqui 12 volts. Dividido pela minha resistência, que nesse caso é 60 ohms. Agora eu já consigo chegar aqui que o meu I total é igual a 12 dividido por 60, vai me dar 0,2 ampere. Esse 0,2 ampere é a corrente que passará pelos três resistores. Aqui, ó, 0,2 ampere. Não vou nem me preocupar com a conversão, tá? Nesse momento ela não é importante. Mas, num outro momento futuro, vamos trabalhar somente sobre isso. Falar somente sobre isso. Como que eu descubro agora o VR1? Ah, simples. Se você quer o VR1, você vai pegar o resistor R1 e multiplicar pela corrente que está passando pelo resistor R1. A corrente que passa pelo R1 é o meu I total. É a mesma corrente. Qual é o valor do resistor R1? 10. Qual o valor da corrente que está passando pelo resistor R1? 0,2. Daqui eu vou tirar que eu vou ter 2 volts. É nessa hora que você tem que parar para pensar. Se eu pegar o meu voltímetro e colocar ele aqui, ó, ele vai me dar o valor de tensão de VR1, que vai ser 2 volts. Então coloquei aqui 2 volts. E se eu colocar aqui? Ainda não sei. Mas consigo calcular. Como? VR2 é igual a R2 vezes I. O mesmo I? Sim. Em um circuito série, a corrente é sempre a mesma. Se você observar, você facilmente vai perceber isso.
VR2, você vai pegar o valor do R2, que nesse caso é 20. E multiplicar pelo I, que é a corrente que está passando por ele, 0,2. 20 vezes 0,2 vai me dar 4 volts. Então, se eu pegar o meu voltímetro e colocar ele aqui, ó, eu vou ter 4 volts. E o R3? Mesma coisa, tá? Vamos pegar lá o meu resistor R3 e multiplicar pela corrente que passa pelo resistor R3. Meu R3 vale 30. Beleza? 30. E o I? 0,2. 6 volts. Então, se eu pegar o meu voltímetro e colocar ele em cima aqui do meu resistor R3, eu vou ter 6 volts. Olha só. Medir aqui 2 volts. Medir aqui 4 volts. Medir aqui 6 volts. Porém, se esse tipo de exercício cair em alguma prova de concurso, alguma coisa do tipo, já vá se preparando, porque normalmente eles não vão perguntar a queda de tensão no resistor. Eles vão perguntar qual será a tensão, por exemplo, que eu tenho nesse ponto aqui, ó. Vamos dar um nome para esse ponto, vamos chamar de A. Ou, qual a tensão que eu vou ter no ponto B, no ponto C, no ponto D. Então isso aí seria o meu VA, que eu não sei quanto vai ser. Na verdade eu até sei. Se eu pegar o meu voltímetro e colocar aqui, ó, eu vou ter 12 volts, porque eu estou medindo direto a fonte. Se eu colocar ele aqui no ponto A, eu continuo tendo os mesmos 12 volts. Não tem nenhuma queda pelo caminho. Então, meu VA, ele vale 12 volts. E o VB? O VB é a tensão medida no ponto B em relação à Terra, né? Então, minha ponta preta do multímetro estará aqui no negativo. Se eu colocar a ponta vermelha aqui, eu vou ter 12. 12, 12. Agora, se eu colocar aqui no ponto B, eu não terei mais 12. Observe que daqui até chegar aqui, ó, houve uma queda de tensão. E essa queda é o VR1. Então, daqui até aqui, o ponto B, uma queda. Quanto vale a queda? 2 volts. Portanto, 12, perdeu 2, sobrou quanto no ponto B? 10 volts. Então, aqui, ó, meu VB, 10 volts. E o VC? Olha, é a mesma coisa, mesmo conceito. Tenho 12. 12. 10. Por que 10? Porque perdeu 2. Aqui, ó, do ponto A, ou do positivo da fonte, até chegar lá no ponto C, houve 2 quedas no caminho. Tá? Não teve 2 quedas aqui, ó. Então, tem que descontar as 2. 12. 12. 10. Então, aqui no ponto B eu tenho 10. E aqui, 6. Por que 6? Porque perdeu 4. Então, 12, perdeu 2, perdeu 4. Aqui eu vou ter 6 volts. Então, meu VC, 6 volts. E o VD? Até chegar lá no VD, ó, houveram 3 quedas. Então, perdeu no R1, perdeu no R2, perdeu no R3. Então, 12. Perdeu 2, sobrou 10. Perdeu 4, sobrou 6. Perdeu 6, sobrou quanto? 0. Então, a tensão que eu tenho no ponto D, em relação a zero, em relação à Terra, é 0 volts. Então, vamos lá. 12, perdeu 2, 10. Perdeu 4, 6. Perdeu 6, 0. E se eu colocar aqui 0, e aqui 0, 0, 0, 0. 12, 0. Isso é o que diz a lei de Kirchhoff para as tensões. Até a próxima. Fui!
Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.